pessoal, sejam bem-vindos ao canal Márcia Rosa e o tema do vídeo de hoje é Nada é por acaso. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa frase, né? E ela é muito real nas nossas vidas. Para aqueles que creem em Deus, que andam em espírito, que confia, que anda debaixo do propósito de Deus, nada acontece por acaso. E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem um propósito debaixo do tempo. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Às vezes, esse porquê ele vai sendo revelado no decorrer das nossas vidas. E às vezes não. Às vezes a gente vai precisar somente crer, somente ir. O ir faz o caminho. E ninguém melhor do que Paulo para nos falar sobre isso. Porque Paulo foi uma das pessoas que viveu na pele tudo aquilo que o Senhor tinha reservado para a vida dele, mas com tribulações, com adversidade. Então, nada melhor do que alguém que já percorreu esse caminho para nos falar, nada acontece por acaso. E lá em Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 28 em diante, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ou seja, nada acontece por acaso, Paulo está dizendo aqui, para aqueles que andam segundo o propósito que ele foi chamado por Deus. E Paulo foi aquele que ele era perseguidor de cristão, mas lá no caminho de Damasco ele teve uma revelação de quem era o Filho de Deus. Lá no caminho de Damasco ele teve um encontro com Deus, ele teve uma experiência com Deus. Assim como eu e você, que talvez éramos pessoas errantes e que teve um encontro com Deus e teve uma experiência com Ele. E Paulo, as maioria das cartas de Paulo foi escrita na prisão. Olha que interessante. No momento de dor, no momento de processo, em vez de Paulo, talvez ele estava perguntando: por que, Senhor? Por quê? Paulo estava escrevendo cartas às igrejas, de tudo aquilo que o Senhor estava ministrando no coração dele. E então, ninguém melhor do que Paulo para nos dizer assim: ei, em tudo tem um propósito. Esse processo que você está vivendo, essa situação que você está passando, não é em vão. Há um propósito para aqueles que são chamados por Deus, para aqueles que são guiados pelo Espírito e para aqueles que escolheram andar com Deus. Então, quando nós escolhemos andar com Deus, estar com Deus, nós temos que estar ciente dos processos que nós vamos viver também, entender que tudo que passar no nosso caminho, o Senhor está permitindo para um propósito. E a palavra do Senhor vai nos dizer que as provações, as adversidades, elas vêm na nossa vida para nos levar a um nível de amadurecimento. Então, tudo tem o seu lado bom. O problema é que quando nós estamos passando por alguma situação de adversidade, até mesmo de provações, às vezes nós focamos só no problema e a gente esquece de olhar para o lado, a gente esquece de olhar para outra janela. Tudo tem o seu lado bom. E debaixo de todo o propósito do céu, debaixo de todas as adversidades e situações da vida, tem um lado bom. Mas às vezes a gente foca tanto naquilo que está dando errado, que a gente esquece de aprender as lições de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, em vez de perguntar o porquê, a gente deve perguntar para quê, né? O que você está querendo me ensinar? O que eu posso aprender com isso? Né? Então, nada é por acaso. A porta que fechou, a porta que se abriu, o lugar que você está trabalhando hoje, o lugar que você teve que sair, os amigos que chegaram, as alianças que se perderam, tudo tem um propósito, nada é por acaso. Tem um porquê de Deus aí, tem um pra quê de Deus no meio disso tudo. E Paulo, ele passou por vários açoites, ele foi apedrejado, mas ele mesmo declara: eu me fiz como escravo de Cristo. Então, se eu morrer, se eu estar vivo for lucro para o Senhor, que eu fique vivo, mas se eu morrer, também vai ser ganho. Então, Paulo, ele foi aquela pessoa que ele entendeu o propósito a qual ele foi chamado e ele se colocou disponível a isso, a entender que o caminhar com Deus não é só viver tempos de bonanças, também tem os momentos de adversidade, como na nossa vida. Na nossa vida, se nós formos colocar na ponta do lápis,
o momento que nós mais crescemos não foi no momento que tudo estava dando certo. O momento que nós mais crescemos foram nos momentos de adversidade. A resiliência que nós temos hoje é porque nós passamos por processos de adversidade. Então, a vida é sobre isso. E Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito, têm um propósito. Se tudo isso está acontecendo na sua vida, não é por acaso. As prisões que Paulo passou, os açoites que Paulo passou, ele via isso como alegria, porque ele estava sofrendo por amor ao Evangelho. O sofrimento que Paulo está dizendo aqui não era por coisas que ele queria que acontecesse na vida dele, não era por coisas materiais, não era por perdas que ele sofreu, mas foram por perdas por amor ao Evangelho. Isso faz toda uma diferença na nossa vida. Então, cada vez que nós passamos alguma afronta, algum período na nossa vida a respeito acerca das coisas espirituais, por amor ao Evangelho, nós temos que olhar isso como motivo de alegria, porque a palavra do Senhor diz assim, tendes grande alegria quando passares por provações. É difícil, né, irmãos, a gente olhar para as provações da vida e se alegrar, não é verdade? Mas o Senhor está dizendo que nós somos provados como o ouro, e há um propósito em tudo isso. Então, na vida do cristão, passar por esses momentos de adversidade, por amor ao Evangelho, lembrando aqui que as perdas que Paulo estava se gloriando aqui, não era pelas coisas materiais, é porque ele estava sofrendo açoites por amor ao Evangelho, porque Paulo olhava e pensava assim, eu acredito, Cristo sofreu tantos açoites, por que eu não posso sofrer? Então ele se alegrava, assim como Pedro, assim como lá em Atos, quando os apóstolos, eles sofreram grandes perseguições por amor ao Evangelho, eles saíam alegres diante daquilo, porque eles se sentiam honrados de serem tão pequenos, mas ter o privilégio de sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. Então eu quero deixar essa palavra para o nosso coração no dia de hoje, que nós possamos entender que nada que está acontecendo é por acaso. Essa pandemia, ela não é por acaso. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas se a gente for olhar o outro lado também, muitas pessoas começaram a mudar a sua vida, a entender o sentido da vida. Então, às vezes, a gente foca tanto naquilo que está acontecendo que a gente esquece de olhar o outro lado. O que eu posso aprender no meio dessa pandemia? Aonde eu posso melhorar no meio dessa pandemia? O que eu devo fazer para talvez eu não estava vivendo a minha vida, o que eu devo fazer para melhorar? Eu não tenho tanto tempo para estar aqui, a gente não tem nenhuma segurança do que vai acontecer amanhã. Então, o que eu posso fazer hoje? Então, a gente precisa tirar o foco das coisas que a gente quer viver, do lugar onde a gente quer estar, para aprender a viver a fase de hoje. O que eu posso viver hoje? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso melhorar hoje? Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, essa palavra que eu deixo para o nosso coração e que nós possamos, nós não somos como Paulo, porque a Bíblia não nos chamou para ser como Paulo, para ser como Pedro, para ser como João. O Senhor nos chamou para ser a Márcia. Eu posso ser a Márcia. Você pode ser você. E dentro daquilo que o Senhor te chamou para ser, nós podemos nos espelhar nos apóstolos, nós podemos nos espelhar na palavra de Cristo, e nós podemos nos espelhar no maior exemplo que existe, que é Jesus, que foi perfeito em tudo que fez. E Jesus também entendeu que a missão dele aqui na terra era salvar a humanidade. Ele entendeu que ele não estava aqui por acaso, ele tinha um propósito, ele foi fiel a esse propósito. Então, quando a gente entende que nada é por acaso, a gente entende que quando a sua mãe engravidou, você não é um erro da sua mãe. Você está aqui não é um erro. Você está aqui para um propósito. Então, se conecte com Deus e encontre esse propósito em Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para o nosso coração e que no dia de hoje você possa entender nada do que você está vivendo, nada do que você está passando é por acaso. Tem um propósito escondido no meio da adversidade. Talvez hoje você não entenda, mas talvez num tempo futuro, numa glória que há de ser revelada, você vai entender muitas coisas. E se você não entender, aprenda com essa fase. Às vezes a gente fica tão querendo que essa fase passe tão rápido que a gente não tira nenhuma lição dela. E ela se repete, porque a gente ainda não aprendeu. Então, no dia de hoje, escreva o que eu posso aprender nesse processo.
Eu vou te dar uma dica no dia de hoje. Pega um caderninho, uma folha e escreva o que esse processo está querendo me ensinar, o que eu posso aprender dele, o que eu posso mudar. E você vai ver como isso vai fazer sentido para a sua vida. E eu quero orar por você no dia de hoje. Pai, nós sabemos que nada acontece por acaso, que tudo tem um propósito debaixo do céu. E no dia de hoje eu oro para que o Senhor venha trazer descanso ao nosso coração, que o Senhor venha tirar do nosso coração toda precipitação, toda ansiedade acerca daquilo que ainda vai acontecer. E nos ajude, Pai, a viver este momento presente. Nos ajuda, Pai, a entender, Pai, que tudo tem um propósito, que nada é por acaso. Até mesmo, Pai, aquela porta que se fechou, aquele amigo que foi embora, talvez, Pai, aquele ônibus que a gente perdeu no horário que tinha que sair, talvez aquela viagem que já estava marcada e foi cancelada, talvez, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele contrato com aquela pessoa que você estava para fechar e não deu certo, e você chorou, e você questionou, e você não entendeu, mas que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um porquê. Talvez foi um livramento, talvez foi ali o Senhor te livrando de um prejuízo, e às vezes nós não compreendemos. Mas, Pai, no dia de hoje, que o Senhor venha trazer calmaria ao nosso coração e entendimento, Pai, para que nós possamos entender que nada é por acaso, tudo tem um porquê. Eu deixo essa palavra para o teu coração e gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, que dê o seu joinha. Para se inscrever é só ativar o sininho, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque quando vocês compartilham, quando vocês dão o seu like, a plataforma do YouTube entende que esse vídeo é importante, que ele é relevante, e isso vai me ajudar no crescimento desse canal. Um grande abraço, Márcia Rosa.